né, retomar nossa aula de literatura. Agora, dessa vez, nós vamos falar do humanismo. Não esqueçam que a gente falou da introdução à literatura ao trovadorismo. Nós dividimos em duas partes, né, que foi o que é trovadorismo, características e alguns contextos históricos. E agora o humanismo, que é uma transição do trovadorismo para o classicismo renascimento. Beleza? Vamos embora. Meu nome é Adriano, professor de literatura. E a gente vai iniciar o humanismo. O que foi o humanismo? O humanismo foi uma corrente de pensamento que tinha como característica o antropocentrismo, a racionalidade e o cientificismo. Povo de Jeová, se no trovadorismo pensamento era Deus como centro de tudo, né? O humanismo já é pela razão, tá bom? O antropocentrismo, a racionalidade, o homem, ele pensa, o homem, o biga aqui, ó, ser pensante. Beleza. Aí, ó, quais são as principais características do humanismo? Como eu falei, o antropocentrismo, o homem no centro do seu conhecimento, não é? O cientificismo e o racionalismo. Se o homem é o ser pensante, ele, não é? Ele é científico, ele é a razão. Deixa de ser Deus, tá bom? Porque o Deus, assim, no trovadorismo, como Deus era o centro de tudo, né? E o Deus me colocou aqui, não. No humanismo já é o homem ser pensante. Demonstração da figura humana, suas expressões e detalhes das proporções, não é? Descentralização do conhecimento, onde a igreja perde o monopólio, né? O sentimento de desenvolvimento da imprensa perde os seus dogmas, não é? Surgimento da burguesia, o que é burguesia? São os burgos, né? O pessoal lá, ó, central no comércio. Se o homem é o ser pensante, então vamos valorizar as emoções humanas, né, os seres humanos e afastamento dos dogmas. Que dogmas são esses da igreja, né? Faz a igreja. Então, se nós somos seres pensantes naquela época, então vamos valorizar os debates e opiniões divergentes. Então, a principal característica que eu vejo, né, que eu acho interessante aqui no humanismo, é o antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Não esqueçam, trovadorismo, teocentrismo, Deus como centro. Aqui já é a razão, antropocentrismo, o homem como centro do conhecimento. Bolos. Aí aqui tem uma pequena, né, o que já tinha falado anteriormente, né? Na literatura, o humanismo é uma fase de transição. Está lá no final já do trovadorismo, não é? Ele está deixando de ser trovadoresco para renascer no classicismo. Esse movimento teve início a partir das obras de Francesco Petrarca, né? Petrarca, poeta italiano considerado o pai do humanismo lá em Portugal. Não esqueça que lá estamos lá para o lado da Europa. Ele contribuiu para a criação dos sonetos, reunindo cerca de 300 em sua obra. Aqui, povo de Jeová, eu coloquei alguns contextos históricos, só para vocês ficarem sabendo o que estava acontecendo lá naquele século, né? No final do século XV, né? O humanismo surgiu na Itália no século XV, a Europa passava por grandes mudanças, expansão marítima, desenvolvimento do comércio, surgimento de pequenas indústrias, surgimento dos burgueses, que eu falei lá, ó, lá em cima, e todas elas foram agilizadas pelos humanistas. Os humanistas eram estudiosos da cultura clássica antiga, ó, que vai chegar ao Renascimento, aí o classicismo, não é? Uns ligados à igreja, outros eram artistas aos historiadores independentes ou protegidos por mecenas, tá bom? Eles foram muito importantes para o humanismo, pois divulgavam as ideias e os novos conceitos também identificavam a valorização dos direitos dos cidadãos. Galera, isso aqui é só a parte histórica que estava acontecendo naquela época, tá bom? Qualquer coisa aprofundar aí você vem a parte de história. O humanismo também provocou mudanças na consciência popular, né? E junto com a burguesia, foram lentos e gradativamente acabando com a estrutura e o espiritismo medieval, que ainda estavam um pouco presente na Europa. Claro, o humanismo ele deixa de ser, não é, de ser razão,
de ser razão. Ele passa a pensar. Né? O homem é o centro de tudo. Neste contexto cultural que o humanismo surge, a visão antropocêntrica, a palavra-chave aqui, antropocêntrica, o homem como centro de tudo, influencia todos os campos, tanto na literatura como na música, escultura e arte plástica. Então, esse pensamento racionalista da racional, esse pensamento racional, né? Passa a influenciar tanto no campo da literatura, música, escultura e artes plásticas. Beleza? Aí aqui, povo de Jeová, entre os seus principais representantes, nós podemos citar aqui Dante, né? Uma tendência que chegou em toda a Europa, sem dúvida sua obra que merece maior destaque é o seu poema épico A Divina Comédia, publicada no século XVI, né? Além deles, podemos citar o escritor neerlandês Erasmo de Rotterdam, o poeta italiano Giovanni Boccaccio, o humanista francês Montaigne, né? E os escritores portugueses de Vicente Fernando Lopes, que tem grande importância aí nesse movimento. Beleza? Vambora! Aí aqui, galera, é interessante colocar isso aqui, as poesias palacianas nesse tempo aí, eram produzidas nos palácios, produzidas por nobres que retratavam os costumes e usos da corte. Aí, como tinha falado aqui, tá vendo, os escritores portugueses de Vicente e Fernando Lopes, são importantes aqui, Fernando Lopes, um dos maiores escritores humanistas em Portugal. Ele foi cronista mor da Torre de Tombo em 1418. Caramba, faz tempo, hein? E Gil Vicente, né, em 1465 e em 1536, a gente vai falar nele lá embaixo, falar um pouco mais de Gil Vicente, tá bom? Os gêneros mais explorados aí, gêneros mais explorados no humanismo foi o teatro popular, a poesia palaciana, que eu tinha já falado aqui, mencionada, não é? Que é produzida aqui nos palácios, e a crônica histórica. Aí Gil Vicente, lembra que eu falei dele aqui em cima, Gil Vicente? Gil Vicente, em 1465, 1536, ele é considerado o pai do teatro português, tá bom? Com autos e farsas. Podemos citar dois aqui, Alto da Barca do Inferno, em 1516, e a Farsa de Inês Pereira, em 1526. Eu lembrei aqui agora daquele Alto da Compadecida, né? Alto da Compadecida. Os autos, são vários autos que já vem baseado aí, nesses autos já de Gil Vicente no século XV para o século XVI. Fernão Lopes, quando tinha mencionado junto com João Vicente. Que João Vicente, rapaz? Gil Vicente, que João? Gil Vicente. Fernão Lopes também aqui, o maior representante da prosa historiográfica humanista e fundador da historiografia portuguesa. E eu estou citando aqui para vocês as três crônicas de El-Rei Dom Pedro I, crônica El-Rei Dom Fernando e crônica El-Rei Dom João I. Tá bom? Outro cara importante mencionar aqui é Garcia Rezende, que é o maior representante da poesia palaciana, com a obra Cancioneiro Geral. Lembrando que as obras palacianas eram feitas aqui, por nobres que retratavam os costumes e usos das cortes e usos da corte, tá bom? Só para relembrar, não esqueçam, o humanismo é uma transição do trovadorismo para o classicismo, tá bom? E depois a gente vai voltar com o classicismo, a gente vai entrar com o classicismo e vai finalizar essa parte da escola literária no período medieval na Europa, tá ok? E a gente vai entrar já no barroco, adiantando que isso aí serve para o ensino médio completo. Não esqueçam de ver as atividades que vão ser colocadas lá no Classroom. Acessem, galera, é importantíssimo que vocês possam acessar as atividades lá no Classroom, porque é a prova que a gente está interagindo, nós estamos interagindo nesse momento de pandemia. Então,
a internet, as redes sociais são os nossos instrumentos, não é? Que faz com que a gente faça esse feedback com os alunos. Então, entre no Classroom, acesse, tente enviar. Se não souber enviar, eu já coloquei, postei como enviar a tarefa. É só baixar, não sabe, baixa um arquivo no Word, faz a tarefa e depois bota anexar dentro da sala virtual. Anexa esse arquivo que você já fez e envia para mim. Tá bom, eu lá coloco a nota, tudinho, para quando a gente chegar o mais breve possível, a gente só fazer uma revisão breve e seguir em frente. Observação também, as atividades que estão sendo colocadas são referentes a vestibulares, viu? Não só daqui, e é interessante vocês resolverem e depois a gente pode até comentar essas atividades. O importante é você saber, eu já falei aqui, é importante você saber por que está marcando aquela opção para entender as obras literárias. Beleza, fique com Deus, fui!